Vamos dar uma aprofundada na Argentina, Bruno. Conta para nós um pouco aí o que rolou naquela live ali, o que tu tem visto aí da economia, né? Eu tenho visto por alto aí que tá aquela tentativa de dizer que a inflação baixou, tá tudo ótimo, tá melhorando, mas o que a gente tem visto aí em outros canais, né, é que a coisa tá degringolando forte lá, a indústria argentina quebrando total. Aquilo lá vai virar um fazendão, olha, século XVIII, acho que a Argentina vai voltar, né, Bruno? A meta é essa, né? O que tu tem para nos contar da Argentina aí? Vocês desculpem, mas eu só trago más notícias, né? Então, primeiro, o país hoje já é o mais caro do continente sul-americano, não sei se da América Latina, mas da América do Sul já é o mais caro, na proporção, passou o Uruguai, passou o Brasil. Não há nenhuma política de defesa do emprego industrial, não tem nenhuma política em defesa das chamadas PYMEs, pequenas e médias empresas, em especial se as PYMEs forem voltadas para a manufatura de exportação. Está uma dificuldade enorme conseguir dólares no país, porque o país faz a reserva de valor em dólar, e quase toda a manufatura argentina lá é integrada com algum item de importação. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa faça algo que tenha um insumo plástico, alguma cadeia do plástico, alguma parte do componente do produto vai ser importada. E aí está muito difícil conseguir esses recursos, né? Até, eu diria que o Banco Central argentino está aumentando os controles para não deixar o país ficar escasso de dólar. E caso fique escasso de dólar, vai ficar muito complicado de manter qualquer forma de governo. Embora a principal maneira de acumulação na Argentina, além dos contratos públicos, seja a evasão de divisa. A outra situação que vai ao encontro do fazendão, Luiz, é a seguinte: eles estabeleceram um sistema de RIGI, que é regramento para grandes investimentos. E aí, obrigado, Regina. E aí é muito interessante, porque eles demandam grandes investimentos para as províncias, a província para que a gente dá tudo, né? Dá tudo para... Obrigado, Cid. Dá tudo para o investidor, e a margem de retorno é muito pequena, 4%, 5%, 6%. E com isso vou tentar atrair a presença de capital estrangeiro lá. A outra situação que está ocorrendo é o seguinte: eu não sei qual é o tipo de acordo, porque não é revelado publicamente. Os depósitos de ouro da Argentina estão saindo por Ezeiza, que é o aeroporto internacional, indo para Londres. Isso é uma coisa muito séria. Em geral, isso aí é um seguro de empréstimo internacional ou algo parecido com isso. Quando isso ocorre, Tebni, Luiz, sempre tem o risco do ouro ficar travado na Inglaterra. Até por garantias. Agora, é uma notícia ruim por semana lá, né? Eu ouvi um cara que eu gosto muito, ele é economista e jornalista, Alejandro Berkovich, e estava dizendo o seguinte, para resumir aqui. Vou narrar o que ele narrou, tá? Num programa de rádio lá, na Rádio Convosco. Ele dizendo, eu conversei com um colega brasileiro recentemente, esse colega brasileiro me disse que a gente tem que se preparar para aguentar de tudo, porque toda semana vai ter uma notícia ruim. E a ideia é a gente ficar discutindo ou a notícia ruim, ou a notícia obscena, ou a notícia absurda, tá? Para não debater os dados de realidade promovidos pelo atual governo. Então, de uma maneira meio argentina, né, por um lado mais caricata e mais escancarada, e por outro mais sutil em algumas coisas, é meio a estratégia de comunicação do Bolsonaro, né? A variação do governo tá mal e o cara fala qualquer coisa, tipo, como aquelas pérolas, como é que era? Quem é de esquerda toma tubaína, quem é de direita toma cloroquina. Essa situação. Né, o reino do absurdo tá agraçando lá. Os índices econômicos são tenebrosos. A última notícia que eu li está correta, eu encerro com isso. Não é a indigência, tá? Mas a pobreza atingiu 72% do país. Porque basicamente todo o regime, todo o sistema de preços do país era corregulado pelo governo nacional, ou seja, pelo Estado.
E com a desregulação de preços pelo Poder Executivo, simplesmente aí é um deitar e rolar do capital, né? Aluguéis caríssimos, alimentação caríssima, custo de vida subindo de forma horrorosa, desemprego absurdo, salário que não fecha o mês. Enfim, a gente já viu esse filme na Argentina antes e não acaba bem, só que tem que chegar ao final primeiro, esse é o problema. Seria isso. Eu ia dizer que a estratégia, quando tu falou da estratégia ali do Milei, eu ia dizer que era igual a que o Bolsonaro adotou aqui, no que a gente viveu em 4 anos no Brasil, né? Igualzinho. E eu tenho lido notícias aí de funcionários públicos que já não estão recebendo o salário do mês, né? As próprias políticas públicas aí estão sendo atacadas, né? E quando o Milei assumiu, né, a gente tinha muita gente boa falando aí que ele não duraria 6 meses, né? Ele está chegando em 6 meses agora, ele assumiu em março, se não me engano, né, Bruno? Não assumiu em dezembro. Lá a posse é muito rápida para não deixar vácuo político. O que aconteceu? Para variar um pouco, né, um setor peronista rói a corda, trai e o governo consegue formar maioria no Congresso. Pela conta dos votos nominais, ele não tinha maioria. Mas sempre tem a traição de algum governador de província que recebe um faz-me rir, ou recebe investimento, ou é chantageado, e aí acaba formando maioria. A gente tem que lembrar que durante um período importante o Menem teve maioria no governo, primeiro e segundo mandato, o próprio De La Rua teve maioria no começo, depois perdeu. Né? Não é difícil perder maioria, mas nesse momento, graças a alguns votos de um peronismo safado, de provinciano, oligárquico, mais à direita, está acontecendo o pior. Para não parecer que é terra arrasada, tá? O país continua extremamente combativo, extremamente organizado. Tem muita luta acontecendo, muita mesmo. E no ponto de vista mais institucional, tem 2 notícias que são boas. Uma, e aí sim, aí diplomacia de altíssimo nível, né? O governador da província de Buenos Aires, Axel Kicillof, veio ao Brasil semana passada. A província de Buenos Aires, capital La Plata, não é Buenos Aires capital, tá? A província de Buenos Aires é capital La Plata. É o conurbano da capital, mais o interior vastíssimo. É praticamente 1/3 do país, em população, território, produção e arrecadação. Em indústria, 40%. Não, em imposto é 40%. Em indústrias é 1/3. Em agricultura é 1/3. Ou seja, tudo é 1/3 ou 1/4. Fez uma série de acordos com o governo brasileiro e uma parcela daquele volume gigantesco de investimentos que chegaria na Argentina através do acordo Sérgio Massa, caso eleito Fernando Haddad, agora vai chegar pelo governo de Buenos Aires, da província de Buenos Aires. O outro é que tem saído até pela institucionalidade. Me foge o nome do governador, mas me chama a atenção que a província é de origem do Menem. O governo de La Rioja estabeleceu uma política pública provincial que é fantástica. É praticamente uma política de tipo escandinavo. É proibido ser pobre. Tipo, o conjunto de... Falar em português, tá? Bolsa Família, auxílios de escola... O conjunto de incentivos do governo provincial é para garantir que a população, que é pequena, 300 e poucos mil habitantes, é verdade, tenha um padrão de vida básico que não pode baixar. Houve uma emenda na Constituição da província. Na Argentina, as províncias têm constituições muito mais amplas e flexíveis que a do Brasil. É um país muito mais tenso em relação ao federalismo e centralismo, enfim. Essa é uma boa notícia. Pode ser que abra caminho para outros governos provinciais fazerem o mesmo, ou então que a luta social nas províncias arranque esse tipo de conquista. E mais 2, 3 províncias já é metade do país. Que a Buenos Aires é metade, é quase 1/3 do país, então mais um pouquinho já chega. Mas seria isso.